Bem-vindos a O Debate. Sabe quando a gente pensa na preparação para um voo no meio de uma tempestade severa? Sim, o piloto não vai direto para a cabine, né? Exato. Ele não entra no avião comercial no primeiro dia. Ele passa, dezenas de horas num simulador digital, fechado. Estudando os painéis e tudo mais. Isso. Ele entende a aerodinâmica, memoriza protocolos de emergência, tem todo um esforço clínico, metódico e altamente estruturado, muito antes dele enfrentar turbulência real lá em cima. É verdade. Olha, o simulador tem um valor inegável para a memória muscular. Mas e esse é o ponto. Em algum momento, a simulação acaba. Com certeza. O painel digital ali do simulador não treme de verdade sob a pressão do vento, não rola aquele suor frio de quando o motor, sofre uma pane no meio da noite. É uma adrenalina diferente. Total. Você pode gabaritar todos os testes do simulador com perfeição, mas a resiliência emocional para não entrar em pânico, isso não pode ser forjado só apertando botões numa sala com ar-condicionado. E é exatamente essa tensão fascinante que a gente vai explorar na discussão de hoje. A nossa análise foca no embate entre a teoria meticulosamente estruturada e a prática imprevisível. Aplicadas a um cenário muito específico, né? Isso mesmo, a intersecção entre a vocação religiosa tradicional, o trabalho missionário e as metodologias modernas de ensino à distância. Nosso material de base hoje é o curso de formação do missionário oferecido pelo portal CETIAD Educacional. Um material que vale destacar desde já descreve a obra missionária de uma forma belíssima. É muito denso. O texto define a missão como, abre aspas, o coração de Deus pulsando pela humanidade. É uma imagem muito forte. Demais, é uma definição que evoca entrega total, paixão, sacrifício. Mas, paradoxalmente, o curso propõe preparar esses indivíduos para essa entrega visceral, utilizando uma infraestrutura estritamente acadêmica, virtual e não formal. Uma carga pesada, né? Sim, são 900 horas no formato EAD. O que nos leva direto à nossa pergunta central. Será que essa estrutura acadêmica digital, que é fundamentada em ambientes virtuais de aprendizagem, trabalhos de conclusão de curso com normas rígidas, testes interativos, ela realmente potencializa a preparação teológica e prática para o campo missionário? Ou será que reduz tudo isso à burocracia? Pois é. Como anfitrião hoje, eu defendo que essa sistematização via EAD fornece o arcabouço teórico e antropológico essencial para o missionário contemporâneo atuar. E eu, vindo de uma perspectiva diferente, argumento que depender de plataformas virtuais entra em conflito com a natureza relacional da obra, correndo o risco de priorizar o diploma em detrimento do preparo prático. Então vamos descompactar isso, porque, veja bem, a complexidade do mundo atual não perdoa o amadorismo. Sem dúvida, mas... Pensa bem, aquela era do missionário que viaja para um país distante, munido só de muita coragem, uma bíblia e, uma ingenuidade cultural enorme. Isso já passou. É perigoso. Concordo que a ingenuidade é perigosa. Quando a gente analisa a fundo o material, vemos um compromisso inegável com a precisão conceitual. São 900 horas projetadas para serem concluídas entre 12 e 24 meses, e a grade é robusta. Sim, antropologia missionária, missões transculturais. Contextualização. Isso mostra uma preocupação louvável em não só enviar pessoas, mas enviar pessoas que não vão causar danos sociológicos nas comunidades. A modalidade EAD nesse cenário não é uma limitação fria, ela é a maior ferramenta de democratização que a gente tem. Mas, peraí, democratização do quê, exatamente? Como assim? Do conhecimento em si ou só do acesso ao diploma? Porque essa é a linha tênue. Do acesso ao conhecimento vital. Sabe, o material é muito claro sobre quem é o público-alvo. São líderes, pastores, diáconos, membros de igrejas locais. Pessoas que já têm a vida estabelecida. Exato, eles têm empregos seculares de segunda cefta, têm filhos, compromissos. Eles não podem simplesmente largar tudo, fazer as malas e se trancar num seminário residencial por 4 anos. Logística pura. Sim, o EAD permite que eles desenvolvam o que o texto chama de capacidade de pesquisa científica no campo da teologia, mas dentro de suas próprias realidades. No próprio ritmo. Olha, eu compreendo perfeitamente o apelo prático disso.
E eu concordo integralmente com você que disciplinas como antropologia são cruciais. A gente precisa evitar desastres neocoloniais mascarados de missões, sabe? Perfeito. A ementa é de fato muito rica, mas o meu ponto de discordância não é sobre o que está sendo ensinado, é sobre a contradição em como isso está sendo forjado. A metodologia, você diz? Isso! O texto exige uma entrega total. Ele fala na necessidade de enfrentar desafios e vencer barreiras culturais. Mas qual é a solução pedagógica que eles oferecem? O ambiente virtual de aprendizagem. Um ambiente baseado em slides, vídeos e provas interativas. Como é que você constrói a resiliência psicológica para lidar com povos não alcançados, que é o módulo 4, inclusive respondendo a fóruns assíncronos na internet. Entendo. A diversidade do campo missionário não tem um gabarito de múltipla escolha. Eu entendo porque você foca nessa desconexão aparente. Mas acho que você está caindo na armadilha de criar uma falsa dicotomia entre rigor acadêmico e propósito espiritual. Não acho que seja uma falsa dicotomia, é uma diferença prática. Mas muitos críticos do ensino formal fazem isso. Vamos olhar para os objetivos declarados do curso. Tem o objetivo número 10, que visa contribuir com a produção científica interdisciplinar na sociedade. Lembra da analogia do simulador de voo? Lembro? Simulador teológico. Você não joga um missionário novato no meio de um choque transcultural sem antes deixar ele dominar o painel de instrumentos no digital. Mas o digital não prepara para o choque. Prepara a mente. Ele precisa entender a história da expansão do cristianismo para não repetir erros do passado. Exigir pesquisa rigorosa não esfria o coração do aluno. Na verdade, o rigor acadêmico afia a ferramenta da vocação, garante que a paixão não seja destrutiva. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Essa ideia de que a padronização acadêmica afia a vocação nesse contexto específico. Por que não? Deixa eu te explicar o mecanismo do meu incômodo. O problema não é estudar história. O problema é a adequação dessa engrenagem científica ao propósito relacional. O material diz que exige uma tese escrita dentro dos padrões da metodologia científica exaradas pela ABNT. Certo, a famosa ABNT. É um conjunto de normas que padroniza a formatação e a clareza da pesquisa. O que tem de errado nisso? O que tem de errado é como a ABNT funciona na prática. Ela dita margens exatas, regras de citação milimétricas e exige uma linguagem de voz passiva. Para manter a objetividade. Exato. Cria um distanciamento objetivo entre o pesquisador e o objeto. Agora, até que ponto treinar alguém para ter um distanciamento frio prepara essa pessoa para a missão urbana, que é a matéria 8? Entendi onde você quer chegar. A missiologia de rua exige imersão, exige chorar com os que choram. O jargão científico exige categorização. O perigo aí é criar uma ilusão de competência absurda. Uma ilusão de competência? Sim, o aluno escreve uma tese impecável sobre teorias da pobreza urbana, formata tudo, tira nota 10. Mas talvez ele nunca tenha pisado no barro de uma periferia para ouvir a história de uma família. A estrutura científica corre o risco de substituir o contato humano genuíno por uma formatação de gabinete. Olha, confesso que o argumento do distanciamento forçado pela voz passiva é um ponto fascinante. Eu não tinha enxergado por esse ângulo. Realmente parece ter uma tensão aí entre a paixão da rua e a frieza acadêmica. É uma barreira invisível. Mas, para trazer uma perspectiva diferente, eu acho que a gente está esquecendo a realidade do público-alvo. Como assim? A maioria dessas pessoas não está trancada num quarto. Eles são líderes de escola bíblica, evangelistas, pastores de pequenas congregações. Sim, eles já atuam. Exatamente. Eles já têm a experiência empírica visceral da missão urbana. Eles já pisam no barro. Tá, justo. O que falta para eles é justamente a capacidade de organizar esse caos de experiências num raciocínio estruturado. A tese, nos moldes da ABNT, não ensina a pessoa a ser fria, ensina a diagnosticar problemas comunitários de forma sustentável, em vez de atuar só na emoção do momento. Pode até estruturar o pensamento, eu concedo isso, mas a forma como isso é validado pelo sistema me faz questionar muito a eficácia. Isso nos leva à mecânica do AVA, o ambiente virtual de aprendizagem.
O portal das aulas. Isso. É fascinante ler o texto-fonte sobre isso. A definição sobre o que é AVA é repetida exaustivamente várias vezes no documento. E o foco dessa repetição é puro controle gerencial. O texto afirma que serve para gerar relatórios sobre performance e progresso. Sim, e eles são muito transparentes sobre isso. Não tentam fingir que é um retiro espiritual nas montanhas, sabe? O AVA usa fóruns e relatórios para criar uma comunidade viável para adultos ocupados. Qual é o problema de medir o progresso? O problema é que a verdadeira obra missionária não gera relatórios lineares. Eu te lanço uma provocação. Imagina o aluno que concluiu o módulo final sobre plantar e desenvolver igrejas. Certo. Ele vai para uma cultura resistente ao cristianismo, passa os primeiros 5 anos de trabalho sem fazer um único convertido, só construindo relações e aprendendo idioma. Como é que o algoritmo do AVA mediria esse progresso? Bom, o AVA avalia o curso, não a vida dele pós-curso. Mas o curso modela a mente. Dar nota 0 no campo não faria sentido. A dependência de um sistema que quantifica o sucesso por downloads e provas subestima grotescamente a lentidão do campo transcultural. Você acha então que a plataforma dita a visão de mundo do aluno? Absolutamente. O meio é a mensagem. Ao modelar o cérebro do aluno por 2 anos para buscar a satisfação de uma barrinha de progresso que chega a 100%, o curso está treinando ele para esperar resultados mensuráveis rápidos no mundo real. E o campo exige o oposto. Suportar a falta de resultados, você diz? É. Navegar o caos, abraçar o desconhecido sem uma barra de progresso para validar seu valor como ser humano. Sabe, eu não estou convencido por essa linha de raciocínio. Ela pressupõe que o aluno adulto é incapaz de separar a ferramenta pedagógica da realidade da vida. Eu não diria incapaz, mas influenciável. O fato de o sistema avaliar a antropologia de forma linear não significa que ele vai esperar que as pessoas no campo se comportem como um algoritmo. O AVA mede a absorção da teoria, não a conversão de almas. É o andaime, não edifício pronto. Um andaime bem burocrático. E falar em andaime nos leva a um ponto estrutural colossal desse material: a extensa fundamentação legal e institucional dele. Ah, você se refere àquela lista enorme de pareceres e leis no texto? Exatamente. O documento dedica um espaço longo só para o amparo legal. Cita a Constituição, pareceres do MEC, a LDB, e tem um detalhe no documento que me chama muito a atenção. Qual? Ele carrega a marca explícita, lá no início, de Copyright 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Sim, eu vi isso. Bem destacado. E o que isso sinaliza para você no contexto da nossa discussão? Para mim, sinaliza que não estamos lidando com uma apostila amadora montada na semana passada. Esse copyright projeta para 2026 um trabalho que começou em 2001. São 25 anos de trabalho, 25 anos de esforço institucional dedicado à consolidação e proteção do conhecimento teológico. Historicamente, no Brasil, o ensino teológico livre sofria com muita marginalização, era visto como informal. Ao estruturar todo esse amparo legal, a instituição confere dignidade pública ao teólogo, Elevando o padrão da liderança cristã. Isso. O material quer qualificar teólogos para a docência. Isso requer respaldo jurídico e direitos autorais bem definidos para garantir a integridade. Esse rigor legal não é vaidade, é dignidade perante a sociedade civil. É um argumento muito atraente, e eu reconheço a busca por respeito educacional para o meio teológico tem méritos inegáveis, mas você já considerou a linha tênue entre essa dignidade institucional e a mercantilização de uma vocação sagrada? Mercantilização? Calma aí. Estruturar um curso legalmente e proteger direitos autorais de 25 anos é zelo, não mercantilização. O zelo intelectual é louvável. A questão é como esse zelo se traduz no incentivo final para o aluno. Vamos olhar a seção sobre diplomação no material. Certo. Eles fazem questão de destacar as normativas do MEC, garantindo que o diploma digital seja emitido de graça em 15 dias, moderno e eficiente. Mas tem um parágrafo fascinante lá. Da taxa? Exatamente.
abre espaço para cobrar uma taxa de R$ 59,90 se o aluno quiser a impressão física. E a justificativa no texto é, literalmente, para fins de apresentação decorativa. Eu admito que, quando eu cheguei nessa parte sobre fins decorativos, me deu uma certa pausa. A linguagem soa meio superficial perto do peso da palavra missão. Soa vaidoso? Pense no contraste brutal. A abertura diz que a missão é uma resposta obediente à ordem de Jesus. É sobre carregar a cruz, mas o apelo tático final é um pedaço de papel especial, cobrado à parte, para decorar o escritório do pastor. É um contraste forte, sim. A minha preocupação com todo esse peso na legalidade e no certificado impresso é o desvio de rota. O público-alvo do texto inclui quem pretende lecionar, escrever livros, o incentivo vir a buscar o status de diplomado. O credencialismo ameaça substituir o chamado autêntico. O cara quer ser palestrante, não missionário. É um alerta extremamente válido. O risco da vaidade acadêmica sempre vai existir. Mas olha, vamos ser bem pragmáticos aqui. Desejar legitimidade e carregar um diploma não é necessariamente um pecado de orgulho gerado pelo sistema. Na maioria das vezes, é puramente uma ferramenta de acesso. Acesso a quê? Posições de poder dentro da igreja? Acesso às trincheiras da sociedade que a burocracia civil controla. Como assim? Me dá um exemplo. Imagina um missionário urbano que decide criar um projeto de assistência para jovens vulneráveis. Ele precisa dialogar com a diretoria de uma escola pública ou sentar com a assistência social da prefeitura. Se ele chega como um leigo bem-intencionado, sem comprovação formal de estudo, as portas institucionais batem na cara dele. O sistema exige credenciais. Ter um diploma chancelado por décadas de estruturação, mesmo sendo curso livre, é a linguagem que o diretor da escola entende. Tá, a linguagem burocrática. Sim. O credencialismo pode ser vaidade para alguns, mas é o passaporte necessário para que a grande maioria consiga integrar a teologia à ação social de verdade. Olha, eu concordo que o acesso aos espaços seculares é vital, mas a gente tem que ser implacável sobre que tipo de missionário o sistema está gerando para ocupar esses espaços. Certo. Se a missão urbana virar só uma pauta de assessoria sociológica, fundamentada em teorias que o aluno absorveu passando slides numa tela, o diploma serve mais como um escudo. Um escudo contra o quê? Contra a sujeira do mundo real. Dá a ele uma aura de especialista técnico, em vez de mandar ele sofrer junto com a comunidade. O último módulo é plantar igrejas, lembra? Plantar qualquer coisa exige colocar as mãos na terra, sentir a textura, se sujar. O ambiente AVA, por ser digital, mantém as mãos do aluno asepticamente limpas enquanto ele clica na resposta certa. O que nos leva ao momento de sintetizar essas visões tão conflitantes, né? E, refletindo sobre a nossa conversa de hoje, eu me mantenho ancorado na ideia de que a estrutura detalhada, a acessibilidade do AVA e esse amparo legal protegido por direitos autorais não são barreiras. São o que, na sua visão? São andaimes intelectuais essenciais. Eles pegam uma vocação que nasce pura, mas muito crua, e moldam em ações sólidas. Permitem que a paixão do campo seja culturalmente informada e legalmente protegida. A possibilidade de um pai de família estudar missiologia rigorosa à noite no computador é um triunfo brilhante da educação à distância. E da minha perspectiva, eu concluo reafirmando o estado de alerta. Embora o conhecimento antropológico seja valioso contra a ignorância, a gente não pode esquecer que a forma molda o fundo. Embalar o chamado espiritual mais profundo em métricas de relatórios, normas da ABNT e diplomas decorativos carrega um risco altíssimo. O risco de treinar intelectuais de sofá. Gente que sabe a teoria toda, mas que não aguenta a prontidão caótica do campo de batalha missionário. A burocracia virtual não sangra, mas o campo missionário frequentemente exige que você sangre. É uma imagem poderosa, mas é fascinante notar como, apesar dessa divergência toda, nós convergimos de forma muito clara na premissa fundamental do material. É estritamente necessário ter preparo. Sem dúvida. Amadorismo não dá. Nenhum de nós defende o retorno ao amadorismo inconsequente. A nossa divergência, que permanece irreconciliável, está na mecânica desse preparo. Se a sistematização acadêmica realmente forja a resiliência do missionário ou se ela só atesta o acúmulo de informações. Exatamente.
é o embate inevitável entre a natureza intangível do sagrado e a métrica fria dos algoritmos. E é no centro dessa tensão que deixamos você, nosso ouvinte. A discussão de hoje é um espelho das nossas próprias tentativas modernas de domesticar, categorizar e quantificar o que é, na essência, inquantificável. Fica a reflexão. Como você visualiza a preparação de alguém que quer transformar realidades humanas tão profundas? O meio digital anula o espírito ou dá asas organizadas a ele? Deixamos você com aquela imagem do começo. Os manuais e o simulador digital são vitais para planejar a rota. Mas, quando a simulação acaba e a turbulência caótica da vida real atinge o seu rosto, você confia no manual que decorou na tela ou na resistência que a teoria jamais poderia testar? Obrigado por nos acompanhar e até a próxima conversa.